Boa noite, galerinha. Voltamos com a nossa terceira e última mesa. Falaremos de docência e gestão em fisioterapia, desafios durante o período de isolamento com a Covid-19. Nossa moderadora é a doutora Flávia Abreu, de Estácio de Brasília. Doutora, a palavra é da senhora. Por favor, se apresente para a gente. E, doutores, obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade, a mesa é de vocês. Boa noite a todos, boa noite aos organizadores que felizmente nos convidaram para conversar sobre esse tema tão relevante, né, nesse período que nós estamos agora passando. Meu nome é Flávia Abreu, sou fisioterapeuta, especializada na área de gerontologia, professora, atuo na fisioterapia há mais de 20 anos e há muito tempo eu não imaginava, né, e nunca imaginei, nem ninguém, que nós poderíamos passar pelo um momento tão complexo igual a esse. Então, hoje, estou aqui com 3 pessoas renomadas na fisioterapia, doutora Débora Dadiani, doutor Adriano e doutora Mariana Sec, que estão aqui para conversar comigo, né, e eu também falarei um pouco sobre essa dificuldade que nós estamos lidando hoje em dia, que é a docência e a gestão em fisioterapia na época, né, dessa pandemia, vindo aí com o Covid-19. Então, hoje a nossa conversa, mais do que palestra, né, vai ser um bate-papo entre pessoas que têm experiência nessa área, que estão passando por problemas que nós, fisioterapeutas, nunca imaginamos que iríamos passar, e nós vamos conversar como que é o dia a dia de gestores e docentes, né, coordenadores de faculdade, em lidar tanto com os alunos, como também com os professores. Então, inicialmente, né, nesse nosso bate-papo, eu não gostaria que ninguém apresentasse nada, que fosse nenhum tipo de apresentação formal, né? Nós todos somos amigos, colegas, mas eu queria que, depois que vocês apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho da vida de vocês, que nós começássemos a falar sobre as nossas experiências através dessa pandemia que nós estamos vivendo. Ok? Então, inicialmente, eu queria dar as boas-vindas à nossa querida professora doutora Débora Dadiani, que está aqui. Eu queria que você se apresentasse rapidamente para os alunos e para os profissionais que estão nos assistindo e falasse um pouquinho sobre a sua experiência, né, profissional em fisioterapia. Boa noite, professora Débora. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Débora, como a professora Flávia acabou de falar, né? É uma honra muito grande fazer parte dessa mesa com a doutora Flávia Abreu, doutora Adriana Dumont, doutora Mariana, né? Doutora Mariana, e quero agradecer o Cafísio, né? A equipe do Cafísio, a Ana Laura. Ana Laura, porque tem a outra coleguinha, Ana Laura, e tem o Sérgio, que eu conheço já de algum tempo, lá de uma outra faculdade que eu trabalhei. Então, eu estou na docência já há mais de 20 anos também, né? Minha experiência é na fisioterapia respiratória, tenho especialização em fisioterapia respiratória, sou mestre. No momento, eu estou como coordenadora, né, do curso de fisioterapia da Estácio de Brasília. E tem sido bastante gratificante esses anos todos, né, trabalhar com a docência. Eu acho que já está no sangue aí, já está, né, bastante consolidado. Tem muito tempo que a gente trabalha com aluno, a gente sente falta dos alunos. E agora está sendo uma experiência nova para mim na coordenação. Comecei agora, recente, no começo do ano, né, e já peguei toda essa mudança, né, com a pandemia. Então, para a gente tem sido assim, claro que tem sido difícil, não é fácil, é uma tarefa fácil, que só a coordenação por si só já é uma tarefa mais difícil, complicada, né, tem muitas atribuições, e com a pandemia
Foi bem complicado no início, agora não, agora já está bem melhor, já está mais tranquilo, o pessoal já está mais adaptado às tecnologias, adaptado às aulas remotas, que nós tivemos que correr, né, com as tecnologias aí para poder entregar as aulas, não só aulas, mas como provas para o semestre poder correr. Então, pudemos experimentar, né? Tivemos essa experiência aí que eu acho que já estava para vir, mas adiantamos bastante com a pandemia e tem sido bastante gratificante. Excelente, professora Débora. É um prazer tê-la aqui. No momento, né, além de minha colega profissional em fisioterapia, ela é minha coordenadora na Estácio. Então, sinto muito honrada por ser professora e você ser a minha coordenadora, porque, além de tudo, você é uma profissional excelente, eu sempre te admirei bastante. Obrigada. Bom, e agora eu vou apresentar para vocês um outro colega meu, um grande amigo, Dr. Adriano Drummond, que há muito tempo também eu já conheço, um grande profissional aqui em Brasília, professor, coordenador da Unieuro, na área de fisioterapia, trabalha com fisioterapia, agora eu estou vendo cada dia mais no Instagram dele, no Facebook, que ele está investindo bastante na gestão da clínica dele, não é verdade, doutor Adriano? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho também a respeito de gestão, como que nós, fisioterapeutas, estamos ganhando dinheiro com essa pandemia também, né? Além de lecionar, né, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Então, doutor Adriano, se apresente para o nosso público, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, professora Flávia, professora Débora, professora Mariana, a todos que estão nos assistindo, boa noite. Fico muito lisonjeado de participar de uma mesa redonda como essa. É um prestígio enorme, né, poder dialogar com vocês. E a professora Flávia já me apresentou um pouco. Eu sou fisioterapeuta de formação, especialista em ortopedia, depois mestrado e doutorado na área de ciências da saúde, ciências e tecnologias em saúde, e mais na saúde do idoso, né? Percorri um bom tempo da minha carreira na fisioterapia aquática, isso desde a época de graduação, e continuei por vários anos, e nesse meio do caminho entrei para a docência, e desde 2007 eu sigo na docência. Então, já tem um tempinho, e na coordenação do curso de fisioterapia do Centro Universitário Unieuro, aqui no Distrito Federal, eu estou na gestão do curso desde 2013. Então, como a professora Débora já falou, é um desafio enorme, mas daqui a pouquinho a gente já conversa sobre isso. E, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês pela participação e o pessoal também dos centros acadêmicos, né? O Diego, o Sérgio, Ana Laura, enfim, muito obrigado, fico muito feliz. Muito obrigada, doutor Adriano. E é com muito prazer também que eu queria que se apresentasse, né, a doutora Mariana, que está aqui para engrandecer essa nossa mesa redonda, que falasse um pouquinho sobre a sua experiência na fisioterapia e nos contasse um pouquinho também como está vivendo agora esse período, né, que nós estamos passando aí nessa pandemia. Boa noite, doutora Mariana, e seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Flávia, Adriano, Débora. É um prazer conhecer vocês. Eu vim aqui de última hora, o Sérgio me convidou, né? Eu estava numa live agora justamente falando sobre carreira acadêmica, né? Toda a minha trajetória. Eu sou fisioterapeuta, né? Me formei em 2011. Fui para a área de ortopedia inicialmente, mas depois a saúde da mulher roubou meu coração, né? E aí depois eu acabei fazendo mestrado, me especializando nessa área de saúde da mulher. Atualmente eu sou professora no Uniceplac, né? Sou responsável pela disciplina de saúde da mulher, pelo estágio de saúde da mulher, e também atualmente eu estou como professora substituta na UNB da professora Aline. Essa pandemia, ela deu um susto na gente no início, né? Eu confesso que falei, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Como vai ser? Né? Mas como a professora Débora falou, foi algo que realmente a gente adiantou, algo que iria acontecer, e por mais que a gente
recebesse isso de uma forma, né, um pouco ruim, como que vai acontecer, não só nós, mas também os alunos. Eu acho que foi de um grande processo de construção, né? Hoje eu já me sinto muito mais adaptada em poder dar aula por esses meios de comunicação, né? No começo a gente penou, vai pelo Google Meet, vai pelo Zoom, né? Qual plataforma utilizar? Mas hoje eu sinto que já estamos mais adaptados, os alunos também, né? Eles ficaram bastante assustados no início, mas graças a Deus a gente conseguiu se adaptar com essas ferramentas. Claro, com algumas limitações que ainda aparecem, mas hoje eu já me sinto mais à vontade de poder trabalhar com isso, né? Foi um desafio muito grande, como trazer esse aluno para cá, como trazer esse aluno para ele ficar ali na frente da tela assistindo a gente, dentro da sua casa com comida, cama, televisão, tantas distrações chamando a atenção. Então foi de fato um quebra-cabeça aqui que a gente teve que desenvolver para tentar trazer esse aluno para a gente. Excelente, doutora Mariana. E a gente sabe como está sendo difícil, né? Mas a gente não vai falar só de docência, porque nós somos fisioterapeutas. E eu queria saber um pouco sobre vocês também, sobre a carreira de vocês. Vocês atendem ainda? Continuam atendendo? Ou esse período agora vocês realmente pararam de atender? Eu queria que cada um falasse. Poderíamos começar com a professora Débora. Você atende, atua ainda na fisioterapia? Atendo sim, Flávia. Gosto muito de fazer atendimentos dos meus pacientes. Tenho pacientes particulares, mas nesse começo de ano, infelizmente, eu me acidentei, né? Não fiquei impossibilitada de fazer os atendimentos. Então, coincidiu também na época da pandemia, eu fiquei acamada. E então, nesse período, eu não fiz atendimento, mas eu participei de atendimentos de colegas, né? E que utilizaram a tecnologia também para fazer o teleatendimento. Eu achei bastante interessante. Aqueles pacientes que às vezes não têm condição de se locomover, de chegar até um centro de reabilitação, e chegou para esse paciente uma tecnologia, né, uma forma que ele não ficasse, de forma que ele não ficasse sem assistência. Eu, como paciente, né, nesse momento, eu tive que abrir mão, infelizmente, do presencial por ser de risco, né? Então, eu não quis, nesse primeiro momento, estar sendo paciente, indo até o local, mas eu segui muitas orientações aí, via internet, via as tecnologias que a gente tem usado. Mas eu parabenizo bastante aí os colegas aí que têm utilizado o teleatendimento e tem dado muito certo, né? Eu acho que veio para somar, que algo que a gente, né, estava para, como eu falei antes, né, estava para chegar, e agora que adiantou um pouco. Com certeza. E, doutor Adriano, o senhor continua atendendo nessa pandemia ou não? Ou realmente, depois que começou a pandemia, houve outros tipos de atendimentos? Olha, professora Flávia, o desafio para mim foi um tanto diferente, porque eu voltei a atender esse ano, né? Eu passei um tempo parado, eu atendia, na verdade, até o momento que eu entrei na coordenação do curso, e isso foi um desafio muito grande para mim, porque a coordenação caiu como um paraquedas. Eu não esperava. Numa sexta-feira, o meu ex-chefe vira para mim e fala assim: olha, você segunda-feira é o coordenador do curso. Então, naquele momento, eu precisei me concentrar nisso. Depois, e no meio do caminho, eu já estava no mestrado, enfim. Aí me concentrei na docência, na formação, depois do doutorado, e no meio do caminho a osteopatia também, que eu continuo fazendo. Então, só esse ano eu consegui me reorganizar para poder voltar a atender. E, por coincidência, no final de fevereiro foi quando eu abri o consultório,
e no meio de março vieram as portarias, né, solicitando isolamento social, e foi preciso interromper o trabalho. Como se trata de um consultório compartilhado, nós decidimos por não atender, né? Então, isso atrapalhou um pouco a nossa programação, nós tivemos que interromper as atividades, nós não fizemos os teleatendimentos. Por um lado, para mim, foi bom no seguinte sentido: precisei voltar de novo minhas forças para toda essa movimentação de organização e reorganização, na verdade, do trabalho docente, do trabalho de gestão, do planejamento, do controle, da execução das tarefas. Então, tudo isso, como foi muito abrupto, não é? E se eu ainda tivesse que, em paralelo, fazer ainda todo o sangue, dar todo o sangue para o consultório no início, eu acho que eu já estou com olheira por causa do meu filho de 1 ano, essas olheiras estariam ainda piores, né? Então, está sendo um ano bem atípico. Agora, em junho, foi quando eu retornei os atendimentos, estão retornando de forma bem discreta ainda. O pessoal está com muito receio, apesar do nosso cuidado sanitário e seguindo as normas necessárias, mas eu acredito que muitos passem por isso também, em que há muito receio e tal. Então, os atendimentos estão sendo presenciais, não houve teleatendimento, né? E, para mim, coincidentemente, só fechando essa ideia, coincidentemente, de novo, no início, tive que parar o atendimento, me concentrei para o trabalho de gestão do Nieuro, da coordenação do curso. Então, depois que nós conseguimos padronizar o trabalho, que nós conseguimos acalmar todo mundo, professores, alunos, que todo mundo entrou na rotina, que todo mundo conseguiu absorver isso, que a gente passa por um processo de absorção, né, da ideia. Meu Deus do céu, que impacto que isso gerou. E como a professora falou, você trabalhar ou estudar do lado da geladeira, do lado da criança, do lado do cachorro, é o iFood que chega, quer dizer, é tanta coisa que pode interferir na nossa concentração que é preciso se adaptar. Então, isso tudo foi sendo adaptado, e agora que a maré está mais mansa, é que eu consegui retornar aos atendimentos, né? E consegui padronizar a minha rotina para isso também. Muito obrigada, doutora Adriano. Nossa, é uma luta, né? Doutora Mariana, e a senhora, me conta um pouquinho como que foi agora, né? E como está sendo esse período de pandemia? Houveram atendimentos ou não? Bom, eu também, assim, mais ou menos estava como o Adriano, né? Eu tinha deixado a clínica de lado um tempo, né, para poder assumir meu cargo lá na UNB. E aí, recentemente, a clínica onde eu trabalhava me ligou, né, porque as outras fisioterapeutas que trabalhavam eram um grupo de risco, se eu tinha o desejo de retomar presencial, porque na área da saúde da mulher eu sinto que é um pouco diferente, né, de outras áreas. Então, por exemplo, a mulher ela tem muita dificuldade de se tocar, então muitas vezes a gente tem que orientar alguma intervenção que é feita com palpação vaginal, com toque na região. Então, as mulheres elas têm essa dificuldade, né? E eu vi uma demanda grande, né? Tem 2 semanas, 3 semanas que eu retomei os atendimentos presenciais, né? Que eles foram retomados agora. E hoje mesmo eu até tive uma discussão mesmo em relação a essa questão do atendimento presencial ou online, né? Porque eu sinto que, né, a nossa mão ela é insubstituível, realmente é muito bom, tem coisas que não tem como avaliar, né? E a gente na área da saúde da mulher não é só olhar aqui, eu não posso expor o meu paciente a mostrar a vagina, o ânus dela, né, ou de outro paciente, eu não tenho condições de fazer isso, né? Então, tem coisas que tem que ser presencial e os pacientes sentem isso, que talvez a evolução ela seja um pouco mais lenta porque precisa dessa avaliação mais específica.
Mas, em contrapartida, né, a fisioterapeuta com quem eu trabalho, ela relatou que ela viu uma coisa que a gente pede tanto para o paciente, que é a tal da cooperação, né? Então, o paciente fazer a tarefa de casa que a gente passa para ele, as orientações, que muitas vezes não eram seguidas, que o paciente joga tudo para a gente, né? Então, eu vou lá 2 vezes por semana, ele resolve, ou ela resolve. E ela falou que sentiu que os pacientes, eles estão pegando mais essa questão da orientação, né? Então, por mais que falte de um lado, né, essa questão do palpar, de colocar a mão e sentir, por outro lado, os pacientes, eles estão conseguindo ter uma evolução melhor por eles serem os responsáveis pelo tratamento deles. Então, foi muito interessante, porque era uma visão que eu também não tinha. Eu sou muito de tete a tete, né? Deixa eu te pegar, deixa eu sentir como é que é. E esse relato dessa outra fisioterapeuta que eu trabalho foi muito importante. Eu falei, de fato, né? Quando a gente entrega isso para o paciente, né? Eu não estou te tocando, é você que precisa fazer isso. Muitas vezes ele precisa tomar a frente e consegue evoluir com a fisioterapia, surpreendentemente, que inicialmente a gente achava que isso não iria rolar, né? Mas nós estamos nos surpreendendo também com os atendimentos online. Interessante, né? Porque eu também sinto a mesma coisa. Quando eu converso na minha área, que é geronto, né? Atendimento ao idoso. Então, inclusive, eu já fiz até uma live com o doutor Adriano, a gente fala bastante sobre isso. E eu não imaginava, Mariana, que eu pudesse realmente passar algo em teleatendimento e que a minha presença não fosse tão importante ali do lado. Eu percebi que, além do idoso, existem os cuidadores, os familiares que estão tentando ajudá-los, e eles também se sentem naquela necessidade de fazer alguma atividade, de continuar a fisioterapia, de melhorar a sua dor. Então, eu não sabia que ia ter, assim, eu ia ter um respaldo tão grande, né, no teleatendimento. Eu não tive tantos pacientes como eu tinha antes, né? Muitos realmente decidiram não continuar o atendimento, mas eu continuei atendendo alguns via celular, ou às vezes até mesmo ligando, e inclusive na sua área, né, que teve uma paciente que me procurou de Campinas, né, encontrou meu nome, me mandou mensagem e queria saber quais eram os melhores exercícios para ela parar de perder a urina. Então, foi todo um processo, porque ela pensava que eu ia já enviar algum exercício para ela e que ela ia começar rapidamente a fazer, né? Então, eu tive que fazer uma avaliação inicialmente, né, aquela anamnese, aquela conversa. Orientei-me a procurar um fisioterapeuta da região, porque ela precisava de realmente de um exame físico, né? Mas foi importante porque eu passei alguns sinais para ela do que ela poderia fazer em casa, pelo menos para amenizar o que ela estava sentindo. E eu não imaginei nunca que eu ia estar fazendo em teleatendimento, né, algo parecido. Então, a gente está se adaptando. Na área de geronto, né, doutora Adriana, a gente sabe a dificuldade que é, né, o idoso aceitar o nosso atendimento, muitas vezes. E, às vezes, por teleatendimento ou telefone, é mais complexo ainda. Mas eu vi que alguns precisaram. E como, eu vou parar de chamar vocês de senhores e senhoras, tá? Vou chamar de vocês. E como eu sei que realmente nós precisamos atendê-los da melhor forma, né? Então, eu vi que às vezes a gente tem que voltar, a gente precisa voltar. Igual você está falando aí, que chegou o momento já de voltar. Mas é um público que a gente sabe que é um público arriscado ainda, né? Eles são um grupo de risco, e nós temos que tomar um cuidado excessivo, e as famílias ainda estão muito apreensivas quanto ao atendimento. Então, é algo também que a gente precisa conversar nesse nosso bate-papo. É o momento? Não é o momento? A Débora, a professora Débora, que tem experiência na área de respiratória, né, que sabe realmente como funciona, né, dentro dos hospitais, como os fisioterapeutas estão lidando com a pandemia. Existe uma realidade bem diferente, né, dos atendimentos domiciliares e dos atendimentos em clínicas, né, em ambulatórios, e a gente vê que tem essa mudança. E uma coisa que eu gosto de saber um pouquinho de vocês é o seguinte:
Hoje eu estou extremamente tranquila porque há anos atrás eu tinha uma clínica. Então, nessa clínica eu pagava impostos, eu pagava aluguel, eu pagava secretária, né? E chegou um momento que eu precisei fechar essa clínica junto com a minha sócia, e hoje eu atendo como o doutor Adriano, né? Eu compartilho o consultório. Então, eu pago apenas uma mensalidade e posso voltar a atender. Mas eu queria saber de vocês, neste momento de pandemia, o doutor Adriano já me deu alguns pontos ali, falando da docência, como ficou o fluxo de caixa de vocês na área de fisioterapia, sem ser a docência? Vocês, se fossem hoje só fisioterapeutas, o que vocês iriam fazer nessa pandemia? Porque muitos alunos não, colegas mesmo de trabalho, me perguntam, volta ou não volta? Eu preciso pagar as minhas contas. Então, tem pessoas que vivem simplesmente só da renda da fisioterapia. O que vocês fariam nesse momento? Poderia começar com a doutora Débora, por favor. Seu áudio. Na verdade, assim, a gente tem que se reinventar, né? Porque tudo mudou, né? O mundo mudou, tudo mudou, então a gente tem que se reinventar, arrumar formas, estratégias para poder conseguir, né, disponibilizar um atendimento, disponibilizar uma avaliação para o paciente de forma adequada. Então, como eu não estou na assistência no momento, eu não sei assim, te explicar, Flávia, como que ficaria o fluxo de caixa. Mas eu tenho acompanhado o colega, como eu falei antes, né? E os colegas, eles têm feito teleatendimento por via... eu acho que eu tenho um cadastro nos planos de saúde, né? Que eles fazem esse cadastro, e daí acaba que esse fluxo aí não é perdido, né? Então, para essa parte aí, eu acredito que é mais dessa forma, é se reinventar mesmo. Doutor Adriano, como você iria pagar suas contas, né? O colégio dos seus pequenos, né? Como seria a sua vida só em atendimentos? Professora Flávia, que pergunta difícil. Vou ser bem sincero, porque para mim é óbvio que ainda está sendo mais confortável por ser empregado de uma empresa, de uma instituição grande e ter uma certa condição de manutenção do emprego nesse momento. Eu acho que uma das opções seria, sem sombra de dúvida, apelar para as tecnologias e estabelecer parcerias, seria uma das formas também, com pessoas que já tenham know-how um pouco maior, de repente, do que eu, e alguma fragilidade minha nesse tipo de atendimento. Não é? Eu acho que o fisioterapeuta precisa cair um pouco a ficha, precisa melhorar um pouco esse ímpeto de querer estabelecer parcerias, porque é compreensível que se queira trabalhar de forma autônoma, que se queira seguir carreira solo, como diz o outro. Não é? Muito melhor, muito mais cômodo, você para a hora que você quiser, você começa a hora que você quiser, você investe da forma como você quiser, mas esse é um momento em que nós necessitamos, nesse momento, mudar o pensamento. Não é? Então, se eu fosse depender, eu acho que eu seguiria um caminho como esse. E, como vocês estão falando mesmo, tentando me reinventar, tentando me reconstruir, como eu mesmo já estou fazendo, estou tentando, como diz o outro, estou apelando, né? Estamos apelando para todos os tipos de condição de visualização do tipo de trabalho, como é que você se projeta no mercado, como é que você está projetando o seu nome. Então, só abrindo um pouco parênteses para essa nossa conversa, a manutenção do nosso trabalho depende muito do nosso nome, depende muito da divulgação do nosso trabalho, da forma de divulgação. E já que nós somos obrigados
a usar as ferramentas variadas tecnológicas, e hoje uma delas, por exemplo, é o Instagram. Por que não usar o Instagram a nosso favor para poder divulgar o trabalho? Não é? Isso eu tenho alertado muitos alunos, olha, postar foto da praia, ok, faz parte, né? Você mostrar um pouco do seu lado pessoal, mas tenta usar isso um pouco para o seu profissional também. Mostra um pouco do seu trabalho, dá sua cara para o mercado, para ver se o mercado te enxerga. Enfim, eu não sei, professora Flávia, se realmente eu conseguiria, nesse pouco intervalo de tempo, cobrir tudo. Vou ser bem sincero. Cobrir tudo com atendimento apenas. Tá? Porque nem deu tempo direito de nós, fisioterapeutas, nos adaptarmos e nem dos pacientes direito. Então, vai depender muito também da condição socioeconômica dos pacientes que nós atendemos. Para ver se, no básico, será que esse paciente tem uma internet boa? Será que esse paciente tem um momento específico para ser atendido? Ou ele trabalha o dia inteiro e agora, mais do que nunca, ele não tem tempo para nada? Né? Então, são tantas variáveis que nós botamos em jogo que eu sinceramente não consigo te responder. Sinceramente, eu não sei se eu consigo te responder com exatidão. Eu acho que tem um norte, mas eu não sei se consigo com exatidão. Muito obrigada. Eu vou esperar agora a opinião da doutora Mariana, né? Para a gente tentar um pouquinho chegar, né, nessa situação, porque eu sei que tem muitos profissionais que estão escutando a gente, muitos alunos, que eles estão passando por isso e eles querem, de alguma forma, saber como seguir, né? Então, eu acho isso importantíssimo. Doutora Mariana, qual seria a sua forma, né? E se realmente você só estivesse atendendo como fisioterapeuta, neste momento? Eu também estou numa situação, né, igual o professor Adriano colocou, eu também tenho outra renda, né, e eu não sou dona da clínica onde eu trabalho, não estou como dependendo só disso, né, então, assim, eu estou como funcionária ali, mas eu acompanhei de perto com os donos da clínica, que num primeiro momento realmente foi um baque, né, de paralisar tudo que a gente vai fazer, mas eu concordo muito com o que o Adriano falou, né, da gente se reinventar, e nós temos isso daqui, essa comunicação online, essa forma que a gente usa para tantas coisas, né, para postar foto da praia, para falar com a família, com os amigos, por que não tornar isso nosso trabalho, né? Expor o nosso trabalho, procurar fontes confiáveis, fazer posts legais, interativos, se tornar conhecido e dessa forma atrair mais pacientes, né? Eu vi que muitos pacientes, né, por conta dessa questão socioeconômica, também por não se adaptar, minha mãe é um exemplo, minha mãe, ela quis continuar a academia via online, ela, ai filha, não é a mesma coisa, vou largar. Eu falei, mãe, é um direito seu, né? Se você não se adaptou, ok. Então, eu acredito que deve ter tido muitas perdas de pacientes por conta disso, né? Dessa falta da questão presencial. Mas eu vou ser sincera que eu fui uma adepta desse online. Eu faço personal aqui online e falei, não sei se volto mais presencial. Para mim foi super fácil, né? Adaptar isso, adaptar aqui em casa. Assim como a gente viu também outros pacientes se adaptando, né, com isso. Talvez alguns achem até mais fácil, eu não tenho que pegar o carro, eu não tenho que estacionar, não tenho que pagar estacionamento, não tenho que me deslocar, então tá próximo do horário, eu só ligo ali, participo, faço a minha sessão e pronto, já tô na minha casa, né, diante dessa correria, todo mundo dentro de casa, é filho dentro de casa, é tudo dentro de casa, a gente está praticamente 100% do tempo por conta desse home office, né? Então, eu acho que esse online também pode vir para facilitar, né? Mas eu ainda acho que está tendo uma dificuldade, às vezes, de adesão, mas outros pacientes que estão se adaptando bem.
E se fosse comigo, eu com certeza ia apelar mais para a parte de propaganda, Instagram, Facebook, Google, né? A gente precisa mostrar o nosso trabalho, né? Os pacientes ainda, as pessoas ainda precisam da fisioterapia, às vezes acontece alguma coisa que precisa da fisioterapia, onde que ele vai buscar, né? Ele vai buscar nos meios sociais, então se você tem que ser visto de alguma forma. Então, com certeza, eu acho que era nisso que eu investiria nesse momento, tá? Que as pessoas ainda estão um pouco apreensivas para retomar 100% do presencial. Ok, doutora Mariana. Eu vou contar para você só um pouco da minha experiência, porque quando a gente se torna um pouco mais, né, com mais tempo na fisioterapia, talvez a gente possa falar, não cabe a mim, né, mas talvez ajude a muitas pessoas. Em 2017, eu passei, não por uma pandemia, mas eu fiquei 2 meses em casa por causa de uma pneumonia grave. E eu só tinha a minha clínica, que na época era uma clínica que atendia idosos, né, a geriátrica. E nesse tempo, a minha única renda era atendendo pacientes. Eu não poderia receber de nenhum outro local se eu não estivesse atendendo. Naquele momento, me veio um desespero. O que eu preciso para mim? Eu percebi que eu precisava de ter o quê? Reservas. Eu fiquei 2 meses, mas eu precisei, nesses 2 meses, pagar o meu aluguel, pagar na prestação do meu carro, pagar o colégio da minha filha e por aí vai. Então, a partir daquele momento, eu comecei a perceber que como é importante a gente poupar. Hoje em dia, a gente sabe que para a gente ter qualquer tipo de negócio, a gente tem que ter pelo menos uma reserva financeira de pelo menos conseguir viver sem nenhuma renda por 1 ano. Agora, com essa pandemia, eu vou começar a poupar mais, porque eu quero viver sem renda nenhuma pelo menos uns 2 anos. Então, eu acho que aquele fisioterapeuta que está começando agora, né, ou que está ainda estudando, como é importante dentro, né, daquela grade dos cursos da fisioterapia, ter algo nessa área, que é sobre finanças. O fisioterapeuta não sabe poupar, o fisioterapeuta não consegue guardar. E o momento de pandemia agora que a gente está vivendo é isso. Se você tiver uma reserva financeira, você consegue sobreviver. Mas se você não tiver, realmente é muito complicado. Por isso que tem várias pessoas fazendo empréstimos, pessoas atoladas em dívidas, porque não tiveram o quê? Não cuidaram daquele futuro que está próximo, que vai acontecer. E não é só por causa da pandemia, não. O futuro acontece, inclusive, na nossa aposentadoria. Se a gente não poupar agora, na nossa aposentadoria, duvido muito que com a evolução que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, que teremos a nossa previdência do jeito que é hoje em dia. Então, eu acho que é necessário, né, tem até uma pergunta aqui, né, de alguém aqui, de um fisioterapeuta, perguntando se a gente acredita que vai continuar nos teleatendimentos rotineiros. Eu acho que sim, que esses teleatendimentos, eles vão continuar. Lógico que muitos pacientes vão querer nos encontrar, ser atendidos por nós, sentir novamente, igual a Mariana falou, a nossa mão, nosso toque, né? Mas muitos vão querer, sim, continuar em teleatendimentos. Eu acho que aí é o grande filão, é o pulo do gato para quem ainda não pensava nesse tipo de modalidade, que é o atendimento remoto. E uma das últimas aulas que eu dei na Estácio, né, para um dos alunos, eu comentei isso. Gente, a figura do professor daqui a um tempo vai desaparecer. Vocês vão ter professor online. Por que as universidades vão continuar pagando professores para vir aqui se tudo pode acontecer online? Acreditem, isso vai acontecer. 1 mês depois, eu estava na pandemia junto com eles. Então, o futuro veio até antes, né? Então, a gente tem que começar a pensar um pouco sobre isso também. E pensando um pouquinho nessa pergunta, a Mariana já me respondeu, ela realmente acredita e ela vai continuar usufruindo, né, de teleatendimento e de o que tiver de serviço online. Tanto o doutor Adriano como a doutora Débora também acreditam que vão continuar no teleatendimento ou vocês preferem
o retorno do atendimento presencial? Quem poderia falar para mim, por favor? Bom, se a doutora Débora não se incomodar, eu posso responder primeiro. Bom, assim como na área da educação... Fique à vontade, doutor Adriano. Obrigado. Assim como na área da educação, eu acho que é um caminho sem volta essa opção pelo trabalho remoto. Então, também acredito que para o atendimento seja não necessariamente um único caminho, mas seja mais uma opção. Então, o que essa pandemia trouxe, o que o isolamento trouxe, foi, na verdade, um momento, uma necessidade para adaptarmos o trabalho e de uma forma que abriu-se o caminho para novos horizontes, e isso permitiu com que alguns descobrissem, inclusive, muitas habilidades desse trabalho à distância e possibilidades, como acho que a professora Mariana falou, possibilidades do próprio paciente se sentir mais empoderado daquilo que ele necessita de fazer de forma ativa. E é lógico que isso tem vantagens e desvantagens. O trabalho presencial tem vantagens e desvantagens, e o trabalho remoto também. Mas, sinceramente, eu acredito que não seja o caso de retroceder. Seja mais uma opção a ser regulamentada devidamente pelos conselhos profissionais, enfim, para que isso seja viável para muita gente. Você está em uma cidade e poder fazer atendimento de um paciente à distância, enfim. Por um lado, isso é fantástico, né? Por outro, tem tantos profissionais que acreditam que, pelo menos em algum momento, é preciso haver o encontro desse paciente, que eu também não acredito que os atendimentos presenciais sejam abolidos. Pelo contrário, nossa profissão pede isso, né? Então, seriam dois caminhos aí a serem traçados daqui por diante. Só continuar a sua fala, tem uma pergunta aqui de mais um participante. Se a fisioterapia, a gente fala que é o toque, como a gente vai continuar em teleatendimento? Né? Exatamente esse finalzinho que você falou aí, né? Chega um momento que a gente tem que voltar mesmo presencial, avaliar a parte física, né, do paciente, conversar pessoalmente, mas o teleatendimento, no meu caso, ele cria possibilidades de atender, por exemplo, em lugares completamente afastados da minha cidade, né? Eu falei para vocês que eu consegui atender alguém de Campinas, né? Vocês poderiam estar atendendo pessoas de Manaus, né, do Rio Grande do Sul, de onde vocês estivessem, né, de repente orientando, porque a fisioterapia, nem toda a fisioterapia que a gente faz, ela necessita, né, do toque. Às vezes, uma orientação, a gente já está tratando aquele paciente também. Então, eu queria que também vocês respondessem a pergunta desse fisioterapeuta que está aqui perguntando. O que você acha? Perdão. Pode falar, Mariana. Pode falar. Não, eu acho interessante a gente tentar descobrir novas formas. É claro que o nosso toque, né, a gente vê isso pelos trabalhos científicos, né? A atividade supervisionada, muitas vezes ela é superior àquela onde o paciente tem que fazer em casa, mas por que não o toque do próprio paciente nele mesmo? Por que que a gente tem que perceber o corpo e tratar isso em momento algum? Ele fica ali completamente passivo, ele não sabe o que está acontecendo. Eu vejo isso muito na minha área, né? Essa dificuldade de entrega, né? Então, eu vejo isso como um lado positivo também. Se toque, perceba o seu corpo, né? Perceba o que tem de alteração. É claro que em alguns momentos a gente vê que precisa muito do presencial, né? Ele se faz necessário. Mas talvez a gente pode mesclar também, né? Combina uma avaliação e a partir disso você traça o seu tratamento para o paciente fazer em casa, para ele não se expor, né? A gente tem essa possibilidade também. Na nossa área isso tem acontecido bastante, né? Faz uma avaliação e o restante é em casa.
E eu vejo isso muito positivo, porque na minha área a gente trabalha muito com paciente, faça as orientações, se conheça, se toque, perceba o seu corpo. E para mim isso está sendo enriquecedor, né? Ver que os pacientes eles estão conseguindo evoluir e ter maior percepção, né? Ele precisa ser o participante do seu tratamento. Na verdade, ele é o ator principal, né? Nós estamos ali para conduzir, para mostrar o caminho, mas ele tem que ser o responsável por isso. E eu acho que o online traz esse convite para o paciente buscar essas novas formas, né, de sentir seu corpo, de realmente perceber como que é esse movimento da fisioterapia, de evolução, que muitas vezes ele acaba deixando só para a gente. Exatamente. Muito obrigada, Mariana. Professora eu gostaria de acrescentar o que a doutora Mariana falou, né? Que esse é um momento que proporcionou também ao próprio paciente se conhecer, né? Então, às vezes, ele se conhecendo, ele passa a melhor aquela informação, né, para o médico, para o fisioterapeuta, para a pessoa que vai fazer o teleatendimento. E o paciente, ele pode ter também o quê? A possibilidade, né, de fazer o atendimento presencial. Isso é interessante quando se for, né, regulamentado, se for tudo regularizado. É interessante, igual você falou, Flávia, questão de distância, né? É aquele paciente que não tem a possibilidade. Você vê tantos pacientes que moram em roça, que moram em fazendas com distância, às vezes em épocas difíceis, né? Então, tem essa possibilidade de fazer esse teleatendimento, né? Pelo menos o emergencial ali, aquela parte mais que ele tem mais necessidade. Então, isso é bem interessante, sim. Eu acho que o teleatendimento veio, né? Talvez tomara que fique para poder dar essa possibilidade para outros pacientes que estão necessitando, né? A distância em outras cidades. Eu presenciei um atendimento da minha mãe, né? Não foi com fisioterapeuta, foi com médico. E era o médico que ela queria, que é o médico que ela gosta, né? Então, achei bem interessante, porque ela não queria ir em outro, ela queria ir aquele médico que ela tem confiança. Então, foi bem bacana, achei bem interessante, e tomara que fique, né, para agregar. Posso fazer um comentário? Pode. Claro. Eu acho até interessante, Débora, o que você comentou, né? Flávia, também, uma paciente de Campinas te procurou, né? E eu tô vendo esse movimento acontecer, né? De nutricionistas, de outras profissões, realmente que são referência, né? Aqui na internet, fazendo esses atendimentos e pessoas de longe conseguindo ter essa interação. E eu acho que nós também estamos conseguindo aproveitar. Eu tinha uma lista de pessoas que eu queria fazer curso, mas essa questão do curso presencial paga avião, depois paga hotel, transporte ali. Eu estou amando essa questão do online. Eu estou fazendo curso com grandes referências, né? Estou tendo essa possibilidade de aprofundar. Então, assim, eu me surpreendi comigo mesmo em relação a essa questão do online, que eu estava tão resistente no começo, e agora eu falo, gente, para quê, né? A gente gasta tanto para ir para lá, para cá, atrás dessas referências, e hoje a gente tem aqui em casa, eu posso assistir a hora que eu quiser. Estou achando isso fantástico. É interessante, né? Porque se a gente tivesse tido essa conversa lá no início de março, talvez a gente tivesse extremamente assustado, né? E não soubesse nem o que fazer, nem responder. A gente tem mais uma pergunta aqui, talvez eu faça essa última pergunta sobre a fisioterapia, eu quero só conversar um pouquinho sobre a docência, que eu acho tão importante. Flávia, Oi. Antes de você entrar na docência, eu posso fazer um comentário? Sim. Assim, igual a doutora Mariana falou, nessa questão dessa possibilidade, né, de cursos.
E hoje eu sempre estou publicando nas minhas redes sociais assim, cursos gratuitos, lives, que são super interessantes, né? E o aluno, ele tem essa possibilidade, né? Que aqui a gente tem vários alunos nos assistindo, tem essa possibilidade de ver coisas novas com profissionais gabaritados, né? E isso é bem bacana mesmo, né? E assim, uma coisa que eu queria comentar, assim, porque quando eu era criança, eu assistia os Jetsons, né? Eu nunca imaginei Eu falo da sua idade. que eu pudesse, né, ver tanta coisa que era tão distante, né? Tão imagina se fazer academia ali, fazer exercícios, né? Fazer ginástica na frente da televisão, na frente de um computador, né? É uma coisa que estava muito distante, mas que bom, né? Que veio a gente tem que levar no lado positivo, né? Tudo para o lado positivo para poder a gente aproveitar mais, né? E se a gente soubesse, né, disso tudo antes também, poderíamos ter nos programado para assistir mais lives, mais cursos, né? Que às vezes não deu tempo ainda, mas tomara que fique. Exatamente, professora Débora. É isso também que eu imagino, né? Acaba que a gente está se reinventando a cada dia, né? Bom, outro dia eu escutei uma live de um mestre que também gosto muito, igual a doutora Mariana. Estou fazendo todos os cursos possíveis, lives, todas eu tento participar. E ele estava falando que agora, na pós-pandemia, vai criar, assim, uma loucura de pessoas depois querendo atividade física, fisioterapia e qualidade de vida. Então, a pergunta que fizeram aqui é o seguinte, né? Vocês acham que a modalidade, por exemplo, de Pilates dentro da fisioterapia vai agora ficar, né, bombando, que todos os nossos pacientes vão buscar qualidade de vida, saúde, atividade com Pilates? Ou vocês acham que não só essa modalidade, mas todas as outras da fisioterapia também, quando voltar, né, os atendimentos presenciais, elas também vão ser solicitadas? O que vocês acham? Vamos começar aqui com o doutor Adriano, por favor. Olha, eu acho que Pilates pode ser um dos grandes pilares aí para esse tipo de trabalho, né? Mas isso, como eu falei, abre portas para várias outras modalidades. Não acho que se isole no Pilates, por exemplo. Como vocês provavelmente podem dominar muito melhor do que eu as teorias do Pilates, mas o trabalho em grupo, por exemplo, o trabalho isolado, né, individual, e é um tipo de trabalho em que você precisa que a pessoa faça de forma mais ativa, então é um exemplo, não é? Então, eu acho que como eu falei, é um exemplo de modalidade, de terapêutica, ou de forma curativa ou de forma preventiva, que pode dar certo, né? Tem um monte de gente já fazendo isso online, no Instagram, em lives, etc. E no YouTube, você acha assim, vários profissionais trabalhando com isso. Eu queria só reforçar um pouquinho, emendando a outra pergunta, né? Que essa questão de atendimento presencial, de atendimento online, gente, depende muito do paciente, depende muito do perfil do paciente, depende muito da necessidade que ele tem para poder ser indicado um atendimento online ou presencial. Inclusive, se o atendimento precisa ser sempre presencial, parcialmente presencial ou sempre online. Isso nós estamos descobrindo, nós estamos nos adaptando. Então, eu acho que alguns de vocês já devem conhecer o tipo de paciente que vai ter esse perfil para esse trabalho à distância e que vai ter necessidade de um trabalho, como diz o outro, tete a tete, ou que ele consegue ter o perfil de um trabalho misto. Então, vai variar bastante, né? Mas como vocês estão falando, as professoras já estão mencionando e reforçando, acho que a gente precisa abrir um pouco a cabeça para mais uma
possibilidade. Vamos entender, é mais uma possibilidade, tá? O fisioterapeuta, de repente, o fisioterapeuta que vai sofrer muito é aquele fisioterapeuta que necessariamente só faz um trabalho passivo nos outros. Esse pode sofrer mais para se adaptar. Porque enquanto não cair a ficha de que o paciente precisa se movimentar para poder se recuperar, que o paciente precisa fazer um trabalho ativo, que ele tem que retornar, se ativar, e você ensina isso a ele primordialmente pela profissão, enquanto não cair essa ficha, haverá sofrimento. Obrigada, doutor Adriano. Doutora Débora, por favor. Eu acho que nessa questão, Flávia, doutora Flávia, né, nós temos, né, que nos adaptar, sim. Né? E essa questão que o doutor Adriano colocou agora, em relação a dosar, né? Saber qual é a forma que vai ser feito naquele momento. E aí eu acho que não só o Pilates, né? Não só o Pilates vem para poder buscar melhora na qualidade de vida. Então tem outras formas que a gente tem visto tanto, assim, questão de até mesmo de alimentação, bons hábitos, né? Coisas que às vezes a gente não tinha tanto acesso. Eu não conhecia determinados alimentos, não conhecia determinadas técnicas de fisioterapia, até mesmo para poder indicar, né, para o familiar. E eu acho que vem não só o Pilates, mas eu acho que todas as técnicas que agregam ao bem-estar, a melhora da condição do paciente ali, eu acho que vai ser aproveitada aí, não só o Pilates. Com certeza. E agora uma pergunta que eu quero começar com a doutora Mariana. Você acredita que com a pandemia os nossos alunos perderam bastante ou não? Eles estão tendo o mesmo nível, né, de educação igual ao anterior eles estavam tendo? Essa é uma pergunta também de um ouvinte aqui. Uma pergunta difícil, né, da gente pensar aqui. Opa, fugiu aqui. Eu sinto, assim, uma coisa que eu comentei, que eu acho que os conteúdos teóricos eu senti que eles conseguiram, né? Mas assim, é a minha visão, eu como professora, né? Eu consegui ministrar da mesma forma. Mas aí a gente tem outro lado. Será que os alunos absorveram isso, né? E eu até no último encontro com eles, eu até questionei, falei, e aí, o que vocês sentiram em relação a isso, né? Alguns pontuaram que foi difícil justamente se manter ali, porque tem inúmeras outras distrações, e que talvez não renda tanto quanto o presencial, né? Os alunos sentem falta de estarem juntos e tudo mais, mas eu senti que na teoria, né, o que tem que ser passado na teoria, sim, consegui fazer o que era proposto, consegui passar o que foi proposto, mas a prática eu senti que realmente deixou a desejar, né, em relação a realmente passar como deve ser feitas as técnicas para eles sentirem, mas a gente acabou utilizando algumas alternativas para tentar colocar eles em jogo, né? Então, uma proposta que eu fiz no final do curso era vamos supor que vocês estão, vamos supor, não, nós estamos em pandemia e vocês têm essa paciente aqui para atender. Passo os exercícios para ela, eu quero que vocês filmem, mostrem. Isso foi um trabalho final, né? E até foi um termômetro para eu ver se eles estavam entendendo o que eu estava falando, né? Muitas vezes eu usei o computador para exemplificar aqui como que era a prática, né? Trouxe todos os meus materiais, coloquei aqui. Eu sei que isso não substitui 100%,
mas a gente foi tentando achar algumas alternativas para trazer esse aluno para sentir, ou talvez aplicar aquilo que a gente falou na prática, para ver se eles estavam entendendo, né? Mas eu vi que poucos alunos acabaram se queixando em relação a essa questão de comprometimento, né? Não foi tanto um feedback negativo, foi muito ruim, não queremos mesmo, né? Até as turmas que eu estava envolvida, que eu estava ministrando aula, estágio, pouquíssimos alunos trancaram, saíram, né? Eles mantiveram ali, a gente se reestruturou, né? Com estágio, por exemplo, nossa, como substituir um estágio, né? Isso vai ser reposto daqui a pouco, mas eu acho que também foi uma oportunidade para o pessoal do estágio, que eu acredito que tem alguns alunos aqui, de rever conteúdo. Então, a gente discutiu casos clínicos, a gente fez revisão de teoria, e eu sei que isso vai ser muito positivo para quando a gente retomar. Excelente, doutora Mariana. E agora uma pergunta difícil para os nossos dois coordenadores, né? Que eu, como você, tá, doutora Mariana, sou professora também, os dois também são, mas a pergunta difícil é para os dois coordenadores. Como, né, vai ficar agora, daqui para frente, as práticas pós-pandemia? Como que realmente vocês estão adequando, tanto, né, a doutora Débora como o doutor Adriano, nas duas universidades distintas? Por favor, doutor Adriano pode começar e depois, em seguida, a doutora Débora. Muito bem. Nós tivemos um desafio para replanejar todas as práticas e tivemos que dar algumas opções para os nossos acadêmicos. Dentre essas opções, a integração de conceitos nas disciplinas desse semestre, portanto. Então, por exemplo, as atividades presenciais foram autorizadas de novo agora aqui no Distrito Federal. Então, a Unieuro está fazendo um trabalho em que haverá aula remota. Nós vamos continuar com aulas remotas, mas as aulas práticas serão presenciais novamente, não é? Então, uma determinada disciplina em que precisa de outras de base, exemplo, uma disciplina de fisioterapia aplicada a qualquer especialidade, e que necessita de outras disciplinas tecnológicas de base, cinesioterapia, avaliação, etc, etc. Nessa nova disciplina, foi necessário replanejar o plano de ensino para podermos integrar conteúdos para as novas práticas. Então, há uma determinada prática que seria de uma avaliação específica, por exemplo, do assoalho pélvico, já puxando a sardinha de vocês, né? Agora haverá também a integração de conceitos para trabalhar um movimento X de cinesioterapia que pode ser benéfico nesse aspecto. Então, essa é uma das opções, não é? Em que o trabalho do NDE foi fundamental para poder replanejar os planos de ensino do curso inteiro. Não é? Outra possibilidade é de, quando essas disciplinas forem reofertadas, dos alunos terem acesso a isso, a essas novas práticas, né? Então, assim, eu acho que cada instituição tem a sua realidade, tem a sua necessidade, tem as suas possibilidades para poder planejar de acordo com esse cenário, né, interno, que eu digo. E está sendo um desafio particular para todos nós, para podermos replanejar essas aulas práticas. O interessante acho que a professora Débora também pode complementar aí, nós temos que dar um jeito do aluno se formar com as mesmas habilidades e competências do aluno que não passou por isso, do aluno que não teve que passar por pandemia e isolamento social. E aí sim é um compromisso da instituição, da coordenação, dos professores, todo mundo vestir a camisa para se construir, mas
Alunos, por favor, entendam. Vocês precisam assumir o posto de estudante, de reorganizar a vida estudantil para poder entender o peso que é construir a própria carreira. E não necessariamente, como diz o outro, sentar a bunda na cadeira e passar 4, 5 horas ouvindo, ir para casa fazer outra coisa e só estudar para a prova. Isso tem que mudar. Então, isso teve que mudar. Essa reorganização de vida precisou ser alterada. O aluno teve que assumir o posto, não é? E isso gerou um impacto muito grande na saúde mental de muita gente, crise de ansiedade. Sabe? Uma crise de ansiedade no aluno, no professor, no colaborador e todo mundo. Então, eu acho que há algumas possibilidades, professora Flávia, e particularmente essa é são algumas que eu estou mostrando para vocês que foram planejadas pelo curso. Ok. Doutora Débora? Eu compartilho aí da mesma, vamos colocar assim, dessa ansiedade, né, que o doutor Adriano colocou. A gente teve que reformular várias coisas, né, teve que reprogramar algumas práticas, algumas disciplinas mais específicas. Estamos com esse planejamento já todo pronto para quando a gente já tiver o momento certo de entregar essas práticas para esses alunos. É claro que, né, as aulas vão, nesse primeiro momento, não sabemos até quando, né, mas nesse primeiro momento as aulas vão continuar pela plataforma, né, pela plataforma digital, mesmo porque tem vários alunos que às vezes não são de risco, mas eles se sentem inseguros porque tem alguém em casa, porque tem um familiar que, né, que não pode ser colocado em risco. Então, nós vamos fazer dessa mesma forma, né, continuar, né, com a plataforma, e as práticas vão ser presenciais, à medida do possível, com todo respeito, né, as recomendações sanitárias, com todo cuidado de distanciamento, né, com a EPI, e a faculdade, né, vão fornecer essas EPIs para os alunos, que os alunos estão aí ansiosos, né, como que vai ser o próximo semestre, né? Então, o próximo semestre vai acontecer de uma forma, eu acredito que mais leve, porque esse primeiro momento, esse primeiro semestre, foi um semestre de aprendizado também, né? Aprendizado de como manusear uma plataforma nova, algo novo. Então, gerou muita ansiedade. E o aluno, ele também, ele tem que partir dele, concordo com o Adriano, tem que partir dele, assim, estudar, não partir dele, tomar atitude e não só ficar ouvindo, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente ganhou muita coisa em relação a estudo, né? A autonomia, né? Que é a autonomia do aluno de ir, de buscar, de ler sozinho ali, de não ter ninguém ali em cima para poder estar ensinando, né? Mas essa autonomia, ela tem que continuar para poder construir o profissional. Então, isso aí eu acho que nesse semestre vai ser também um pouco diferente, mas eu acho que vai ser um pouco melhor do que o primeiro semestre, mais leve, um semestre que a gente já tem esse aprendizado, então agora o foco é mais né, de estudo, o foco é de construir a carreira, de construir, porque não adianta, a gente teve agora, anterior a essa palestra aqui, né, do simpósio, mas teve a palestra das meninas que estão na residência, então, assim, tem uma carreira a se construir, né? Precisa ganhar conhecimento, agregar conhecimento ali. Então, eu acho que vai ser um semestre tranquilo, né? Que vão acontecer as práticas e as teorias, por enquanto, de forma digital, até
tudo terminar de forma segura, quando tiver a segurança mesmo, né? Eu também tive um apoio muito grande do meu NDE para poder reestruturar diversas coisas. Tivemos nesse semestre colação de grau, tivemos, né, novidades aí, TCC, apresentação de TCC, tudo bem diferente, né? Tudo novidade. Então, tivemos que reestruturar tudo. E agora, no próximo semestre, isso aí já tá ganho, né? Já time que está ganhando não tem que se mexer. Então, o meu colegiado também, os meus professores, a professora Flávia, muito querida, né? Todos os professores se ajudaram muito nesse período, né? Todos foram muito unidos, né? Graças a Deus, os professores da fisioterapia têm essa qualidade, assim, ser professores bem unidos, que se ajudaram, tentaram ajudar os alunos, né, à medida do possível, né? Que tinha aluno que realmente estava querendo ficar para trás, então a gente ia lá, puxava. Outro papel importante, assim, são os representantes de turma. Nossa, foram fantásticos, né? O começo foi bem complicado, mas agora acredito que vai estar bem melhor. Excelente, excelente, professora Débora, professor Adriano, né? Eu tiro o chapéu para vocês, e eu, como a professora Mariana também, né? Nós também não sabíamos o que fazer, como fazer. Foi um semestre, assim, abusivo, na verdade, porque nós tivemos que trabalhar muito, e não esquecendo o que a Mariana falou, né? Igual o Adriano também falou, do lado de geladeira, de crianças chorando, da família querendo participar, dos alunos que não conseguiam acessar, gente que não tem acesso à internet, gente que não sabe mexer no computador. Então, assim, todos os problemas aconteceram. Mas aí a gente começa a rever um pouquinho sobre o nosso caminho como fisioterapeuta e a importância que existe da palavra, igual o professor Adriano falou, da gente construir, né, através de degraus, a nossa carreira. E, com certeza, vocês todos foram e são muito importantes para todos os fisioterapeutas que estão trilhando, né, essa difícil situação que é a pandemia, né, que estamos passando. Então, hoje, mais do que nunca, né, nós estamos aqui exatamente para isso, para fechar e finalizar, né, esse processo desse semestre, de tudo que aconteceu, tanto na nossa gestão de clínica, de atendimento de paciente, como também na parte de docência. Então, como última pergunta, ou de repente, finalizando aqui, eu queria que cada um deixasse aqui uma frase, né, ou de repente, sei lá, algum tipo de motivação para os alunos, fisioterapeutas que estão nos ouvindo, né, a respeito do caminho que eles devem trilhar daqui para frente, né, e o que vocês acreditam que pode, agora daqui para frente, acontecer nesse período de pós-pandemia. Eu queria que cada um deixasse um recadinho breve aqui para eles, né, para a gente finalizar hoje essa nossa palestra. Bom, vou começar com a doutora Mariana, que foi a última, né, que eu tinha perguntado. Por favor, doutora Mariana. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Obrigada, pessoal. Bom, eu acho que eu sempre falo, né, da persistência, né, da perseverança que a gente tem que ter na nossa profissão, principalmente diante das adversidades, né? Elas estão aí a todo momento. Hoje a pandemia, tá? Lá na frente vão ser outras adversidades que cada um vai se deparar e que a gente possa se adaptar, né? Eu acho que a gente precisa realmente se adaptar ao novo, né? Aceitar que as coisas mudam, né? E receber isso de uma forma positiva, por mais que a gente tenha medo, né? Que esse medo nos impulsione para frente, para fazer a mudança que a gente quer, tá? E nós aqui, como professores, fisioterapeutas, nós estamos tentando fazer o máximo para que essa faculdade, né, esse momento de estudo não seja prejudicado,
tá? Mas não se esqueçam que vocês também têm que fazer a parte de vocês. Receber isso, racionalizar, falar, meu Deus, como que eu vou lidar com isso agora? Porque isso é a vida, é como vocês vão encontrar o mundo lá fora, né? Tanta coisa difícil que vocês vão encontrar, como que vocês podem lidar com isso, tá? Então, nós estamos trabalhando para conseguir trilhar isso da melhor forma possível, tanto para os nossos pacientes como para vocês, alunos, e nós estamos juntos, né? Como todos aqui falaram, o professor Adriano, Débora, Flávia, nós não conseguimos hoje, como nós estamos mais adaptados, nós não chegamos aqui sozinhos, né? Graças a Deus a gente tem uma rede de apoio, então vamos continuar trabalhando juntos, pedindo ajuda um para o outro, para conseguir trilhar o nosso caminho aí dentro da fisioterapia de uma forma excelente. Muito obrigada, doutora Mariana, e muito obrigada também pela participação tão inesperada e que engrandeceu tanto, né, o nosso encontro hoje. Muito obrigada. Obrigada. Um prazer estar com vocês. Prazer. Doutora Débora, por favor, suas palavras. Que bate-papo gostoso, né? E a gente não pode nos abraçar, nos confraternizar pessoalmente, mas aqui está sendo muito gostoso. Por muitos anos, tinha muito tempo que eu não via o professor Adriano, a Flávia também, né? Eu conheci agora a professora Mariana, muito gostoso. E eu queria deixar um recado assim, para os alunos que estão nos assistindo, para não desistir do sonho. Né? Que às vezes é muito fácil, às vezes, né, a gente deixar qualquer motivo fazer com que a gente desista. Né? Então, eu falo para os alunos assim, não desista dos seus sonhos, bora vencer, vamos ganhar, vamos lutar, né? Estamos passando por ela e passando, né, de uma certa forma, não vamos falar bem, mas estamos passando de forma que vamos lá na frente olhar, né, chegar lá na frente e falar, poxa, como eu consegui, foi bacana, foi bom eu não ter desistido. Então, eu falo para os alunos, não desistam dos seus sonhos, continue, estudem, façam a carreira de vocês, façam o profissional que vocês que querem ser, né, que sonhem ser. E muito obrigada aí a todos por essa participação. Um abraço, estou à disposição. Muito obrigada, professora Débora, super querida, minha amiga do coração, excelente coordenadora, admiro muito. Muito obrigada mesmo pela sua participação, pelas suas palavras. Professor Adriano, agora o senhor, por favor, deixe as suas palavras. Senhor é ótimo. Olha, eu me sinto muito à vontade numa mesa redonda como essa, pessoas super queridas. Quero, muito prazer, professora Mariana, conhecer virtualmente assim. Professora Débora não via há 17 anos. Professora Flávia Abreu, estamos em mais contato, graças a Deus. E foi muito gostoso mesmo. Eu quero dizer para vocês que para esse novo cenário é preciso organização de rotina para você não ficar mais doente de repente. Você não se deixar consumir também por essa tecnologia. Exemplo, tem gente que não está sabendo dividir a hora para fazer as coisas, então recebe mensagem às 6 da manhã, começa a responder. Tem 1 da manhã e está respondendo. Então, isso ajuda a criar uma condição de ansiedade muito grande e tirar a saúde da gente. Então, além da aceitação do processo, da resiliência, da paciência, né, é preciso haver organização da sua rotina para você entender que se é um estudo, tem um horário do estudo. Se é um trabalho, tem um horário do trabalho. Mas você precisa dividir também o seu horário, de novo, com a sua família, com a sua religião, a sua espiritualidade, a sua atividade física, os outros afazeres que compõem a sua saúde integral. Só o estudo, se você se dedicar ao estudo e não organizar o resto, você fica doente. Só o trabalho, mesma coisa. Então, aquela velha frasezinha de que tudo em excesso faz mal, agora mais do que nunca.
Você precisa organizar a sua vida. No fim, tem que dar certo. Tem que dar certo. Você tem que pensar assim, no fim, vai ter que dar certo. Você vai ter que fazer por onde dar certo, independente da sua vontade em relação a esse cenário. Então, eu acho que essa é uma grande lição para todos nós, independente também da idade. Alguns com uma facilidade para a tecnologia diante da idade, outros menos, né? O que eu desejo para todo mundo é saúde, sucesso. E agradeço mais uma vez ao pessoal dos centros acadêmicos de fisioterapia, que movimentou isso tudo, e é um desafio também a vocês, essa mesa redonda maravilhosa, e a todos que estão nos assistindo. Meu grande abraço e mais uma vez, saúde. Excelente, gente. Então, a gente finaliza aqui essa nossa mesa redonda com profissionais renomados. Eu acho que acrescentou demais na vida dos nossos estudantes e profissionais que estavam nos escutando. Eu fico muito agradecida pela participação de vocês e a gente realmente tem que agradecer, né, as ligas acadêmicas, os estudantes de fisioterapia, principalmente aqueles que nos procuraram, o Diego, o Sérgio, a Ana Laura. Eles foram de um carinho extremo por nós. Muito obrigada. Espero que, né, por essa nossa mesa redonda, a gente tenha conseguido acrescentar pelo menos um pouco, né, na vida das pessoas que estão passando por essa dificuldade enorme que é estudar, né, de forma remota e também atender de forma remota. Então, um abraço a todos.